O objetivo desta apresentação é fazer um apanhado geral sobre os principais transtornos alimentares e as opções que a gente tem de tratamento. Como a depressão, os transtornos alimentares também são considerados doenças do nosso tempo agora. Então, as pressões a que as pessoas vêm se submetendo, às vezes até por conta própria, se comparando com outros, se sentindo mal, se sentindo inferiores ao que se vê em rede social, em televisão, em cinema, em revista. E quanto mais a pessoa se sente inadequada, mais ela vai também cobrar dos outros. Aí você tem bullying, você tem uma série de situações que acabam também sendo gatilhos para esses transtornos. Porque se o paciente se sente fora do controle, ele acha que a vida dele é uma merda tão grande que ele não vai nunca conseguir fazer a vida dele ser o que ele considera decente, ele vai buscar alguma coisa que ele possa controlar. E a ingestão de alimentos é uma dessas coisas. Então, qualquer pessoa pode sofrer de um distúrbio alimentar, tá? Então, o que eu falei para vocês, olha, pressão social, baixa autoestima. A gente tem os fatores biológicos que são justamente a predisposição genética. Então, a gente tem predisposição genética a transtornos como compulsão alimentar, como bulimia, como anorexia, são todas doenças psiquiátricas e como doenças psiquiátricas, elas têm predisposição genética, tá? E os fatores ambientais, que foi o que eu falei para vocês também. Então, rede social, cinema, revista, televisão, isso vai sobrecarregando a pessoa. Se a pessoa não tiver realmente um ego forte, se a pessoa não souber exatamente quem ela é, ela acaba por entrar numa situação de inadequação. Ela fica vendo fotos, filmes, vídeos, vendo pessoas que ela acha que tem uma vida perfeita. E aí ela considera a vida dela inapropriada. Tá? Então aí você já tem os gatilhos todos para que a pessoa desencadeie um transtorno, mas isso se ela tiver a predisposição. Tá? Então, a gente nasce com predisposição a alguns transtornos. E dependendo de como a gente lida com o estresse, do tipo de estresse que nos acomete, você pode ou não fazer os sintomas, tá? Aqui o que eu falei também para vocês, ó. Rede social, televisão, traumas de infância. Então, uma família que não é bem estruturada e a criança vai percebendo que ela não tem controle sobre aquilo. O sofrimento para ela vem de fora. Quando ela vai crescendo, ela tenta controlar o que ela pode, tá? E a ingestão de alimentos é uma dessas coisas, tá? E o que eu mostrei, o que eu falei para vocês, revistas. Se vocês pegam, por exemplo, uma revista chamada Women's Health, tá? Não só a brasileira, mas todas, do mundo todo. Saúde das mulheres. Quando você vai ver a revista, todas as capas, vocês podem fazer esse levantamento, porque eu já fiz, elas falam no sentido, fique magra e linda. Então, saúde da mulher acaba passando como se fosse ser magra e linda, não saudável. Então, isso vai se acumulando na mente desse pessoal todo que lê essas revistas, e a pessoa que já tem uma predisposição, que já tem alguma fragilidade no ego, e todo mundo tem alguma fragilidade, ela acaba desenvolvendo um transtorno desses. Entre esses transtornos, o mais prevalente é a anorexia nervosa, mas quando a gente fala em mais prevalente, são pacientes que foram buscar o tratamento. Porque existem alguns transtornos alimentares, daqui a pouco a gente vai vê-los, em que o paciente esconde.
Por exemplo, a bulimia não altera o peso do paciente. Então você não percebe que a pessoa pode estar sofrendo de um transtorno. A pessoa faz escondida, ela come sozinha, vomita sozinha, enfim. E ninguém percebe. Agora, a anorexia não. A anorexia é fácil de perceber e o paciente acaba sendo levado para o tratamento. Ou ele vai por conta própria, o que é mais raro, mas pode acontecer. Então, por isso que a anorexia acaba sendo mais prevalente. Mas é a mais comumente tratada e diagnosticada. Então, o paciente come menos do que ele precisa, ele fica abaixo do peso considerado saudável para ele, e você tem o que se chama de transtorno dismórfico corporal. A pessoa se enxerga deformada. Então, a pessoa se enxerga muito maior do que ela é e ela acha aquilo insuportável. Tá? Só que ela não percebe que ela está emagrecendo. Então é uma coisa que você não ganha. Você não tem como ganhar, porque quanto mais o paciente emagrece, menos ele percebe isso. Ele vai se enxergando cada vez maior. Bom, o anoréxico, ele restringe a quantidade de comida. Alguns não comem mais nada. Eles chegam a um ponto em que eles não ingerem mais alimento nenhum. E é considerado também parte da anorexia nervosa o fato do paciente ou vomitar ou usar laxantes. Então, ele tem episódios, em média, uma vez a cada 3 meses, onde ele tem um comer compulsivo, que é o binge eating, e aí ele vomita ou ele toma um monte de laxantes para conseguir purgar aquilo ali. Mas isso não é bulimia? Não, a gente vai ver depois a bulimia. Esses episódios da bulimia, eles são de 1 a 3 vezes por semana. Na anorexia nervosa, não. O paciente já tem um espaço de tempo entre um episódio desses e outro. Ó, é o que eu falei pra vocês, a bulimia. Então você tem um episódio por semana, tá? De comer compulsivo e de purgação, normalmente vômito, em 3 meses, tá? Então, se o paciente fica 3 meses com esses episódios semanais, ele é diagnosticado como bulímico. Existem homens bulímicos que não vomitam, então eles não purgam, tá? Mas eles são ainda considerados bulímicos e não só compulsivos por alimento, tá? Porque normalmente ele quer vomitar e ele diz pro profissional que tá tratando dele que ele tem esses episódios de comer compulsivo e ele quer purgar, só que ele não tem coragem de vomitar, é coisa bem de homem mesmo, ele tem medo. Então ele se sente pior ainda, porque aí sim ele vai engordando, tá? Quem consegue vomitar ou quem consegue se empestear de laxantes e purgar aquilo com laxante, ele não vai variar o peso. Então é muito difícil de você perceber que o paciente é bulímico, tá? Ele come escondido, normalmente à noite, sozinho, e ele vomita e purga também sozinho à noite. Como o peso dele não muda, ninguém percebe que ele tá doente, tá? Outra coisa que esses pacientes fazem, e aí também os anoréxicos, é exagerar na atividade física para tentar queimar as calorias que ingeriu. Tá? Os anoréxicos, mesmo não ingerindo nada, eles acham que eles estão cada vez mais gordos e vão aumentando cada vez mais o exercício físico. E também o que se faz muito aí mais na anorexia do que na bulimia é registrar cada miligrama de caloria que ele comeu, que ele ingeriu. Eles registram tudo em diários de comida, o quanto eles comeram, o quanto eles vomitaram, o tamanho das fezes, o volume das fezes. Tá? Então, normalmente, o paciente bulímico, quando ele começa a fazer isso, quando ele começa a registrar tudo que ele comeu, tudo que ele vomitou, tudo que ele purgou, ele passa a comer cada vez menos e ele acaba desenvolvendo anorexia nervosa. Existe o contrário também. Eu li uma vez um relato, esse é absurdo. A paciente, ela relatava que ela era bulímica e ela começou a não, ela era anoréxica e ela começou a fazer terapia com uma psicóloga. E essa
psicóloga ensinou essa paciente a ser bulímica, porque sendo anoréxica, o pessoal perceberia que ela estava perdendo peso e obrigaria ela a se tratar. Se ela começasse a praticar a alimentação, o binge, e depois purgar, depois vomitar, ninguém perceberia que ela estava tendo transtorno e ela poderia continuar tendo. Então esta psicóloga também era daquele tipo anemia que eles se chamam, né? O anoréxico, que é o ana, e o mia, que é a bulimia. Então a psicóloga também tinha transtornos e queria ajudar a pessoa a continuar com esse transtorno. Isso é uma cultura, esse anemia é toda uma subcultura. Vocês acham milhões de blogs, milhões de sites, e tem muito profissional, inclusive nutricionista, que está enquadrado nesse tipo de cultura, ensinando o paciente a viver com o transtorno alimentar. Porque eles acham que não é um transtorno alimentar, é só um comportamento diferente. E as pessoas têm mesmo é que ter. As pessoas fortes conseguem ser anoréxicas ou bulímicas, controlar a sua própria imagem. Então tem muito profissional também envolvido com isso. A doença do binge eating, que é aquela onde vocês vão ter muito mais pacientes do que os portadores de outros transtornos, porque esse paciente engorda. Então ele tem episódios de compulsão também, em média, uma vez por semana, por 3 meses. Aí você já diagnostica o binge, que é a compulsão alimentar. E aqui ele não purga, tá? Ele só vai engordando, 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 engordando. E chega um momento que ele percebe que não tá dando mais, tá? E é desse tipo de paciente que vocês vão ter a maior parte dos pacientes que vão procurar vocês por conta própria. O anoréxico, o bulímico e os outros que depois a gente vai ver, normalmente eles são levados para o tratamento é mandatório. Aí você trata o paciente até contra a vontade dele. Agora o binge não, o binge normalmente procura o profissional porque ele percebe que a coisa tá feia, tá? Agora, 3 transtornos mais raros. O primeiro dele é o transtorno de ruminação. O paciente não engole, ele fica mastigando, 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 mastigando. E ele tenta, não é que ele vomita, quando ele percebe que ele está engolindo, ele tenta jogar fora outra vez. Então ele fica o tempo todo regurgitando e remastigando e regurgitando de novo. Tá? Esse tipo de paciente, ele faz isso de forma inconsciente, não é por medo de engordar. Ele tem medo da comida, tá? Então tem pacientes que fazem isso, que tem esse transtorno por problemas físicos. Então o refluxo gástrico, a estenose pilórica, então o alimento sobe por conta própria, né? O paciente que força a regurgitação, tá? Mas alguns forçam, eles têm medo da comida por algum motivo, tá? Então você tem que tratá-lo como se fosse um paciente de fobia, tá? Ele tem fobia de comida, você trata com antidepressivo e com alguma droga que também deprime o sistema nervoso central, tipo sulforexan, que é um inibidor de orexina, mas é um hipnótico, tipo drogas que a gente chama de ligante alfa-2 delta, tipo pregabalina, gabapentina, que também são indutores do sono, mas você usa em doses menores, junto com o antidepressivo, para essas doenças que têm o medo como sintoma principal. Síndrome do pânico, fobias e esse transtorno também, que é o transtorno que é de base fóbica, tá? E mais óbvio, se o paciente tem um motivo físico para regurgitar, então ele tem que tratar a doença física, tá? Seja refluxo, seja estenose, enfim. Aqui o transtorno evitativo. Então, o paciente não tem vontade de comer. Ele tem nojo da comida, tá? Então, isso daí vem por ele mesmo. Ele tem medo, ele tem nojo, ele tem fobia de comida. Só que aqui ele não quer emagrecer, tá? O problema dele não é que ele se acha gordo, enfim. O problema é ele ter medo da comida. Normalmente, ele tem medo de comer porque ele acha que a comida vai fazer mal para ele.
tá? Agora, se o paciente não come, por exemplo, por uma prática religiosa, tá? No Ramadã, por exemplo, os muçulmanos não comem. Eles comem menos por um mês. Tá? O católico praticante que na quaresma ele se abstém de algum tipo de alimento. Aí você não considera esse transtorno, tá? E ele tem motivo externo para fazer isso. Tá? Esses pacientes emagrecem, você precisa tratá-los. Normalmente você não trata isso com drogas psicoativas, tá? Embora seja também uma doença de base fóbica, ainda não tem evidência clínica suficiente para justificar o uso de um antidepressivo, por exemplo, numa doença desse tipo. Então você trata com suplemento, com vitaminas, com aminoácidos, tá? Porque esse tipo de paciente, é claro que ele tem perda social, pessoal, profissional, perda de saúde. Então você precisa colocar nesse paciente os nutrientes que ele precisa para viver, tá? E o pica? O pica é uma doença interessante também, porque o doente fica compulsivo por comida que não é comida. Então ele come papel higiênico, ele come comida de cachorro, ele come terra, tá? Mas aí não é o paciente que tem alguma doença física também. Por exemplo, um paciente que tem alguma verminose, tipo ancilóstoma, ascaris, ele pode querer comer terra, mas aí é por causa da doença. Alguns esquizofrênicos que eles não enxergam, ele vê um pedaço de papel higiênico, ele está enxergando aquilo como um bife, por exemplo, ele vai comer. Um autista, que ele acaba tendo alguns comportamentos para se auto-tranquilizar, e ele pode ter alguma compulsão para comer alguma coisa que não é alimento, tá? Mas o pica, ele não depende de outra doença. O paciente não tem uma doença nem física, nem psiquiátrica, mas ele tem compulsão por comer o que não é comida, tá? Isso, se ele fizer repetidamente por cerca de um mês, já é o diagnóstico de pica. Além desses transtornos alimentares mais conhecidos que a gente acabou de ver, existem os inespecíficos. O paciente tem alguns sintomas de um transtorno, outros sintomas de outro, tá? Ou ele não tem nenhum sintoma que você perceba que dê para diagnosticar algum dos transtornos alimentares, mas o paciente tem um transtorno alimentar, você percebe? Ou por alteração de peso, ou você vendo o comportamento alimentar, você percebe que o paciente está tendo algum transtorno, mas o sintoma não é suficientemente forte para você fazer o diagnóstico. Aí você diz que ele tem um transtorno inespecífico. Agora, o tratamento. O que a gente tem para tratar esses transtornos? A base desses tratamentos é a reabilitação nutricional, tá? Então, você vai fazer uma reeducação alimentar com esse paciente, tirando o medo que ele tem da comida, o medo de engordar, o medo de ficar doente. Então, você faz uma reeducação alimentar, tornando a relação desse paciente com a comida saudável. Só que para isso acontecer, para o paciente conseguir aceitar o teu tratamento, ele precisa de uma psicoterapia, senão ele não vai se abrir para você, ele vai ter medo do mesmo jeito, tá? Então ele vai ter que ter a psicoterapia e ele vai ter que ter normalmente o medicamento, porque sem o medicamento ele não vai conseguir se abrir para a psicoterapia. Tá? E mudanças de estilo de vida que o nutricionista vai fazer junto com o fisioterapeuta, com o educador físico e junto com esse psicólogo que está fazendo a terapia. Tá? Então essa pessoa vai mudando o estilo de vida, vai mudando a quantidade de refeições por dia, o tipo de alimento que ele vai colocando, ele vai mudando atividades de lazer, atividade física, hobbies. Então é um trabalho que tem que ser multidisciplinar,
tá? Então o nutricionista é a base, só que ele precisa de todo esse outro pessoal para colocar o paciente numa situação em que esse paciente consiga aceitar as mudanças que o nutricionista vai fazer. Bom, na anorexia, existem situações onde o paciente tem que ser internado. Quando? Quando ele está com uma arritmia cardíaca, quando o IMC baixa abaixo de 14 e quando ele tem alguma doença, alguma complicação física da subnutrição, tá? Outros pacientes não precisam de internação. Você trata o paciente ou em hospital dia ou mesmo ambulatorialmente. Ele vai 2 ou 3 vezes por semana, passa o dia na clínica e faz ali as condutas, tá? Na anorexia, você tem muito pouco medicamento que pode ser usado. Os antidepressivos, por exemplo, alguns prescrevem no anoréxico, mas o problema do antidepressivo, a gente viu na aula de obesidade, é que durante um período, normalmente 3, 4 meses, ele vai diminuir o apetite. Aí o anoréxico vai ficar ainda mais anoréxico, tá? Existem alguns antipsicóticos, tipo olanzapina, por exemplo, que é o Zyprexa, que vão aumentar o apetite. Então, esses podem ser usados. Existe um antidepressivo, que é num grupo que a gente chama NASA, que aumenta a liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina, mas ele também aumenta o apetite, que é a mirtazapina. Então, esse antidepressivo pode ser usado, tá? Os outros não. Aqui é a base do plano nutricional para o anoréxico. O hospitalizado ele tem que engordar em média de 1 quilo a 1,5 kg por semana. O não internado de 0,25, 250 gramas a 1 quilo a meio quilo por semana, tá? E aqui tá a recomendação calórica. Então você vai prescrever uma dieta de cerca de 1.000 a 1.600 calorias por dia. Mas isso daí eu dou para o paciente que está querendo emagrecer. Sim, mas o anoréxico, quando você vai modificar a dieta dele, se você aumentar muito o aporte calórico de uma vez, ele vai ter o que a gente chama de síndrome de realimentação, que pode levar uma arritmia cardíaca e matar o paciente. Então você vai aos pouquinhos, tá? Você vai colocar alimentos de todos os grupos e vai evitar os alimentos light, alimentos diet. Você vai usar alimentos integrais, exceto quando o paciente não tem o sistema gastrointestinal funcionante, ele não vai conseguir absorver os nutrientes de um alimento integral, e aí você vai usar um diet, um light. Ou quando ele tem o IMC abaixo de 15. Aí você vai começando com os diet, com os light, porque também esse paciente não vai conseguir absorver da maneira que ele precisa o alimento integral, ele pode passar mal por causa disso, tá? Aquela síndrome da realimentação também tem a ver com isso, tá? E a suplementação de vitaminas, de aminoácidos, de minerais, aí você vai prescrevendo. Ó, aqui é a síndrome da realimentação. Se você colocar tudo de uma vez, você começa a fazer um plano alimentar para o paciente engordar. Você fala, bom, vou botar aqui umas 3.000 calorias para ele já engordar. O que acontece? Você vai aumentar muito a insulina de uma vez, aí você vai acabar tendo uma alteração, principalmente no potássio sérico, que leva a uma arritmia, e esse paciente pode morrer, tá? Uma arritmia fatal. Então você vai colocando aos poucos, tá? Mas isso vocês sabem, isso aqui não é novidade para. Bom, a bulimia normalmente ela não precisa de internação. O paciente, quando ele tem sintomas muito graves, anormalidades metabólicas, hematêmese, então ele vomitou tanto que ele começa a vomitar sangue. Quando o paciente está com ideação suicida, aliás, ideação suicida aparece em todos os transtornos alimentares, porque todos eles são de base depressiva,
tá? Então, sempre isso é uma preocupação. Mas quando o paciente não está nesses casos, você trata ele ambulatorialmente. Aqui você trata com reeducação alimentar, então você estabelece refeições durante o dia. Você vai ter que diminuir a vontade, vai ter que procurar qual é o gatilho, por que que ele vai estar comendo compulsivamente e por que que ele quer vomitar. Qual é o motivo disso, tá? Para que ele, com a terapia cognitivo-comportamental e aqui também com medicação, ele consiga diminuir. Aqui sim você pode usar o antidepressivo, normalmente você usa os serotoninérgicos SSRI, tá numa dose maior do que a usada em depressão. Fluoxetina, por exemplo, você usa 20 miligramas por dia na depressão, no transtorno depressivo maior, que é a depressão clínica, e usa 60 miligramas por dia na bulimia nervosa. Então é uma dose sempre maior. E aqui sim o paciente se beneficia daquele primeiro efeito anoréxico do antidepressivo, tá? Porque ele não vai ter vontade de comer, então fica mais fácil para ele fazer tanto a terapia quanto a reeducação alimentar. Tá? E aí você tem que ver o que esse paciente está comendo, porque o bulímico normalmente ele não vai fazer refeições na hora que ele está compulsivo, refeições balanceadas. Então às vezes ele come açúcar diretamente do pacote de colher, outras vezes ele come manteiga pura. Então assim, você tem que ver o que ele está ingerindo e fazer um balanceamento das refeições dele. Bom, o transtorno de binge, que é a compulsão alimentar, que pode ser periódica ou não, tá? Então você tem a compulsão periódica, que pode ser, por exemplo, todas as noites, durante 1h30 o paciente come toda noite compulsivamente. Ou pode ser uma compulsão constante, tá? Tanto faz. Aqui o problema realmente é o aumento de peso, então a obesidade, e aqui é onde a gente tem a maior quantidade de formas de tratamento, tá? Todos os medicamentos que se usam para tratar a obesidade podem ser usados no transtorno de binge, tá? O transtorno de ruminação, aí você vê por que que o paciente tem nojo da comida, porque ele não vai conseguir comer, ele não quer engolir a comida, tá? E também tratado com antidepressivo, com terapia. Aí ele vai te falando por que que ele não tá engolindo o alimento, qual é o problema que ele tem de deixar aquele alimento ser absorvido. Aí você vai mudando o plano alimentar e colocando aquilo que o paciente acha que ele vai poder comer, tá? Alimentos de maior digestibilidade, comidas mais simples, que ele possa engolir e se sentir tranquilo, tá? Não se sentir ameaçado por aquela comida. O transtorno restritivo, também se você precisa de uma terapia comportamental bem intensa para o paciente quebrar esse ciclo de medo de comida. Aqui também ele vai utilizar o medicamento antidepressivo, mas o antidepressivo que aumenta o apetite, tá? A gente só tem a mirtazapina nesse caso. E a terapia comportamental, tá? Ou ele pode utilizar aquele antipsicótico que eu falei para vocês, a olanzapina, que aumenta bastante o apetite, tá? Então isso junto com a terapia, aí sim você consegue fazer um plano alimentar para esse paciente. Aí ele vai contar para você por que que ele não está comendo, por que que ele está recusando algum tipo de alimento, e você vê como é que você substitui esses alimentos por outros. Então a psicoterapia, ela é sempre necessária, tá? Para restabelecer uma relação saudável com a comida. O que costuma funcionar melhor é a terapia cognitiva ou cognitivo-comportamental, porque ela é mais rápida e ela é assim do on point. Então o terapeuta vai modificar pensamentos e tentar modificar respostas comportamentais aquilo que está prejudicando o paciente. Então ali
ao alimento. Então, ele vai modificando a resposta do paciente à comida. Tá no livro da Judith Beck, que eu deixei para vocês, vocês vão encontrar formas como ela faz isso com o paciente. Tá modificando a relação dele com a comida. Bom, a entrevista motivacional, que normalmente o psicólogo faz, mas que o nutricionista também pode fazer. Se ele tiver interesse nisso, se ele estudar esse tipo de aspecto da alimentação, ele consegue fazer uma entrevista motivacional, tá? Descobrir com o paciente por que ele começou aquele processo não saudável e por que ele quer sair desse processo. E como ele pode fazer para sair dele. Então você vai conversando com ele e mostrando como uma reeducação alimentar pode tirá-lo daquele processo de se machucar, tá? De se prejudicar. Bom, tá? Isso tudo faz com que o paciente aumente a autoestima, aumente a sensação de controle sobre a própria vida e aumente a capacidade que ele tem de lidar com o estresse. Bom, aqui os medicamentos. O medicamento nunca é o tratamento primário. O tratamento primário é psicoterapia e alteração nutricional. Só que às vezes você precisa do medicamento, muitas vezes, para o paciente se abrir, tanto para o psicólogo quanto para o nutricionista, tá? O que se usa mais? Antidepressivos, como a fluoxetina, que é um SSRI, que aumenta a serotonina, só que aí você não consegue utilizá-lo no transtorno de restrição e no transtorno de anorexia, porque ele vai diminuir o apetite, mas você pode usar o olanzapina, que não é um antidepressivo, é um antipsicótico, tá? Mas que aumenta o apetite e também dá uma diminuída na ansiedade. Tá? E a mirtazapina, que é um antidepressivo, que é do mesmo grupo químico da olanzapina, só que ela é um antidepressivo, tá? E ela também aumenta o apetite, tá? Tanto a olanzapina quanto a mirtazapina, elas são zapinas, elas têm um efeito antihistamínico, como antihistamínico no receptor H1. Isso aumenta o apetite. Tá? Então, se utilizar ela. O topiramato, a bupropiona, que é um antidepressivo, que aumenta a dopamina, a naltrexona, que é um antagonista opioide, então diminui o prazer da comida lá na recompensa. Você costuma utilizar principalmente no binge. Tá? No transtorno de compulsão alimentar. Então, é esse transtorno que tem maior quantidade de medicamentos que podem ser úteis, tá? O que mais? Você tem, por exemplo, medicamentos que agem no receptor HT2C, que a gente viu, tipo locarcerina, também vai aumentar a dopamina, vai conseguir estabilizar a via da recompensa. Tá? Só que esse medicamento, como ele é muito hipertensivo, o FDA já proibiu nos Estados Unidos e provavelmente a Anvisa vai proibir aqui. Mas você tem outras formas de agir nesse receptor, principalmente com alguns antipsicóticos. Então você consegue usar esses também na anorexia, no transtorno de evitação de comida, tá? Transtorno evitativo, transtorno restritivo de alimento, porque eles vão aumentar o apetite por uma ação direta, tá? Então, a olanzapina é um caso, mas você tem outros que podem ser utilizados também, outros antipsicóticos. E você tem também um antidepressivo chamado agomelatina, e esse antidepressivo ele age no receptor de melatonina,
então regulando o ciclo de sono e vigília, mas também age naquele receptor de serotonina HT2C, que aumenta a liberação de dopamina na via da recompensa. Então você também dá uma equilibrada no sistema de recompensa. Aí você consegue utilizar nos transtornos alimentares todos, tá? A gente só tem evidência clínica para o binge, mas você teoricamente pode usar em todos e tem muita gente já usando. Então é um medicamento que pode ser usado tanto para estabilizar o emocional do paciente, como também para que esse paciente consiga se abrir para os terapeutas. Então é isso que eu falei, que a bupropiona e a naltrexona também podem ser indicados no binge. São trabalhos que eu mesma fiz aqui no biotério com ratos, e eu mostrei que realmente no binge eating, uma associação de bupropiona com topiramato é o ideal. Tá? A naltrexona não faz grande diferença no binge, mas dá para usar. Mas bupropiona junto com topiramato dá uma boa diminuída no comer compulsivo do rato, tá? Então tem também comprovações no modelo animal, não só em paciente. Aqui mudanças no estilo de vida, a dieta saudável, então você vai fazendo lentamente, como nós vimos na aula de obesidade, que é para você fazer aquela LTP dentro do cérebro e o paciente modificar as sinapses, reforçar as vias de neurotransmissão que tem a ver com alimentação saudável, com o controle do próprio impulso, tá? Então tem que ser aos pouquinhos para você fazer aquele aumento de fator de crescimento neuronal na via e o paciente incorporando uma modificação por vez, tá? O exercício físico, então quem faz exercício em excesso diminuir, quem não faz começar a fazer, tá? Porque isso vai manter o peso do paciente, emagrecer não vai, tá? O paciente não emagrece fazendo exercício, ele só não engorda e ele se torna mais saudável, tá? Yoga, meditação, tai chi, qigong, isso vai também não só ter um benefício físico, tá, na musculatura do paciente, como vai diminuir a ansiedade. Então aí você precisa do educador físico, do fisioterapeuta trabalhando junto, tá? Porque o paciente não vai fazer exercício físico por conta própria, ensandecido, ele precisa de uma prescrição, porque ele está doente. A gente não está falando de um paciente saudável que não quer engordar, quer manter o peso, ou um paciente gordo, saudável, que quer emagrecer. A gente está falando de um paciente doente, então ele precisa de um profissional prescrevendo essa atividade física. Todos esses transtornos têm um alto risco de reincidência. É raríssimo você tratar o paciente na primeira vez e ele não fazer mais crises. Ele vai fazer provavelmente. Então, como é que você faz como é que você vai falar com ele para ele ficar atento para essas crises? Ele vai ter que fazer um diário de alimentação e te levar a cada retorno. Quando o paciente estiver estabilizado, você fala, olha, você vai voltar uma vez por mês aqui e vai me trazer um diário de tudo que você comeu nesse mês. E um diário da tua variação de peso também. Então se pesa, não todos os dias, mas se pesa uma vez por semana. Registra o que você come em cada refeição e traz para eu ver. Aí você vai procurando alterações de padrão, tá? Se o paciente está entrando de novo num padrão ou de anorexia, ou de excesso de comida, de binge, enfim, tá? Você identifica ali. Você tem que mostrar para o paciente o que ele tem que procurar no próprio comportamento, para ele ter pistas de que ele está voltando a ter o transtorno. Aí ele vai ter que procurar novamente o psicólogo e fazer novamente algumas sessões de terapia, tá? E família do paciente, amigos do paciente, precisam também fazer a terapia junto com ele, se for possível, para que esse pessoal consiga ajudar o paciente. Ou pelo menos não atrapalhar, dizendo que o paciente é fraco, que o paciente não tem vergonha na cara, enfim, que o paciente é fútil, que só pensa no próprio corpo, enfim.
Então, esse pessoal todo que convive com ele, pelo menos o pessoal que convive mais de perto, a família dele, se puder também fazer algumas sessões, é interessante. Bom, aqui só um resumo do que se considera para diagnosticar cada um desses transtornos pelo DSM-5, tá? Então, os sintomas, os comportamentos que estão levando ao diagnóstico de cada um desses transtornos. Bom, aqui só também uma relembrança da nutrição, da reabilitação nutricional e o perigo que você corre com a síndrome da realimentação, tá? O motivo de você fazer isso bem devagar, tá? Sempre acompanhado de terapia cognitivo-comportamental, de psicoterapia, do medicamento, normalmente o antidepressivo, tá? Mas vendo qual antidepressivo que não vai diminuir o apetite do paciente, ou se o teu paciente não é anoréxico, como que está exemplificado aqui, mas ele está comendo em excesso, o antidepressivo que diminui o apetite, tá? Principalmente o serotoninérgico. Mudanças de estilo de vida, com o educador físico, com o fisioterapeuta, tá? Mas, de novo, reforçando, o tratamento mais importante é o do nutricionista. Todo o resto, psicoterapia, medicamento, tudo isso é para fazer o paciente conseguir aceitar as modificações que o nutricionista vai fazer. E depois manter a reeducação alimentar. Então, o paciente com terapia, com psicoterapia, ele consegue ter uma relação positiva com a reeducação alimentar. E quanto mais vocês dominarem aqueles conceitos que eu mostrei para vocês, de LTP, de fator de crescimento neuronal, sendo lançado ali nas vias de neurotransmissão mais usadas, todo aquele conhecimento que vocês vão adquirindo sobre a via da recompensa, sobre alimentos que liberam mais dopamina na via da recompensa e você pode substituir outros. Então, quanto mais você dominar esse tipo de conceito, com mais facilidade você vai tratar o transtorno alimentar. Bom, então basicamente é isso. Espero que ajude vocês a fazer um apanhado geral dessas doenças.